Nós vamos falar com o professor da Getúlio Vargas, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, ex-presidente da Sabesp, Gessner Oliveira. Gessner, tudo bem? Bom dia, bom falar com você de novo. É um prazer, Rafael. Tudo bem? Muito bom dia. Tudo jóia também. Ô Gessner, pelo que a gente viu aí na reportagem, e acho que pelo que aconteceu no fim do ano com a Enel, né, há uma preocupação muito grande de zelar pelo contrato, no sentido de fazer com que o Estado tenha alguma possibilidade de acompanhar o cumprimento do contrato, cobrar o cumprimento do contrato, premiar se ele for cumprido e punir se ele não for cumprido. Você acha que a gente está caminhando nesse sentido de azeitar o contrato ao ponto de ter algum controle sobre a execução dele ou não, Gessner? Eu acho que sim, Rafael. Eu acho que os passos necessários envolvem, primeiro, um regulador forte, um regulador competente, com excelência técnica, transparência, que no estado de São Paulo é a Arcesp, né? A Agência de Regulação. Depois, aquilo que a secretária mencionou é importante. Você tem incentivos para cumprir o contrato, quer dizer, ao fazer o investimento, isso é levado em consideração e esse ganho de produtividade pode ser compartilhado e, ao mesmo tempo, se você não fizer aquilo que está no contrato, você tem as penalidades. Então, eu tenho a impressão que a gente está caminhando para uma regulação mais forte, mais competente tecnicamente, e isso é em benefício da população. É claro que a própria consulta pública trará elementos para aprimorar o contrato, trazer novas propostas. Eu acho que é muito positivo haver essa consulta pública para que o processo seja bastante aprimorado em benefício aí do investimento de saneamento. Agora, Gessner, não sei como você pensa a respeito disso, mas muitos analistas dizem que nesse processo agora de consulta pública, nessas audiências públicas que vão acontecer, de tudo que precisa ser analisado nesses contratos, a questão tarifária e as formas de se viabilizar esse processo de modernização das redes são dois pontos que terão toda a atenção ou mais atenção que os demais nessas análises agora. E a gente tem ainda uma carência muito grande, falando em nível de Brasil, principalmente em relação à oferta de rede de esgoto para a população. A gente não está falando de uma população muito carente nesse quesito, concentrada aqui no Sudeste, mas ainda assim precisamos melhorar aqui nesse quesito. Você acredita que, em se avançando esse processo de privatização, será possível atender a essa universalização prometida? Olha, eu acredito que sim, Lívia. Eu acho que a questão-chave é você ter um salto de investimento. Os cálculos variam um pouco, mas para você, de fato, universalizar os serviços de água e esgoto, como você bem mencionou, até 2033, como está estabelecido no novo marco do saneamento, e até 2029, de acordo com o plano do Estado de São Paulo, você precisa dar um salto sem precedentes no investimento. O Estado não tem condições, seja uma unidade da federação, seja o governo federal, etc., não tem condições de dar esse salto. Consequentemente, a participação do setor privado é muito importante. Para que o setor privado participe bem, que realmente colabore, é preciso uma boa regulação que estabeleça a tarifa de uma maneira bastante técnica, bastante previsível, para que as pessoas façam, de fato, o investimento de longo prazo, de forma muito transparente. Então, isso pode, de fato, acontecer. Os sinais que nós tivemos depois da aprovação do marco do saneamento foram positivos, no sentido que o investimento privado tem crescido. Para ele crescer mais, seja no estado de São Paulo, seja no restante do Brasil, é muito importante que haja previsibilidade, que haja segurança jurídica, regras bem estabelecidas e, ao mesmo tempo, exigir realmente que o contrato seja cumprido. Acho que o que foi anunciado ontem vai nessa direção e a consulta pública deve reforçar esses aspectos. Gessner, a Amanda Klein quer fazer uma pergunta para você também. Amanda? Pois não. Gessner,
Bom dia, prazer falar com você. Gessner, duas dúvidas. Primeiro, como você imagina a cronologia, né, os próximos passos depois dessa audiência pública, quando de fato acontecerá a privatização da Sabesp, sendo que nós não sabemos ainda os percentuais, né? O governo ficará com uma golden share, mas não sabemos a parcela das ações que ele irá vender e por isso não temos condição de saber o retorno, né? Quanto entrará nos cofres públicos a partir dessa privatização. Então, o que você imagina em termos de cronologia mesmo dessa venda, dessa privatização, e também se haverá resistência de alguns municípios ou se isso tende a se diluir mesmo, como apontou o governador Tarcísio? Olha, Amanda, eu acredito que, do ponto de vista da cronologia, eu acho que nós temos essa consulta pública que trará mais elementos para a discussão e depois alguns passos para a realização da desestatização através do mercado de capitais, através da Bolsa. Então, eu imagino que é algo factível de ser realizado no primeiro semestre desse ano. É claro que isso depende de uma série de aspectos legais, jurídicos e até de, como você mencionou, há uma discussão, é natural que uma empresa tão importante quanto a Sabesp haja polêmica, debate, isso faz parte da democracia. Então, mas eu diria que há condições para fazer isso no primeiro semestre desse ano. No segundo aspecto, da resistência dos municípios, também é um processo natural, não é, Amanda? Digamos, os municípios querem ver os anexos, não sei se você se lembra, o governador mencionou os 375 anexos, quer dizer, são 375 concessões. Naturalmente, cada município quer verificar se ele está recebendo aqueles investimentos que julga suficientes do ponto de vista de valor e também da alocação, são os investimentos que o município deseja. Então, isso sempre envolve uma discussão, mas eu acredito que essa aceleração do investimento que está sendo proposta é um grande benefício para os municípios. Quer dizer, realmente é uma infraestrutura social da maior relevância para o meio ambiente, para a saúde, para vários aspectos de bem-estar, de educação também. Então, eu acredito que esse volume grande, acelerado de investimentos, será um atrativo natural para os municípios, mas que, como eles têm o seu direito e é legítimo que eles demandem alterações, ajustes e coisas dessa ordem, que naturalmente vão exigir um debate. Gustavo Segré. Bom dia, Gessner, e obrigado pelo seu tempo. A possibilidade dessa privatização e esse caminho coloca num contraponto interessante a proposta do governo do estado de São Paulo versus a proposta federal. O governo do estado de São Paulo indo para o caminho das privatizações e o governo federal indo no sentido contrário. Você visualiza que isso possa mostrar para a sociedade as vantagens ou desvantagens de um e do outro modelo? Olha, Gustavo, eu acredito que sim. Eu acredito que aquilo que vem sendo feito em termos de avanço da privatização, eu diria não só no estado de São Paulo, o que foi feito em relação à SEDAI no Rio de Janeiro, a Casal no estado de Alagoas, a parceria público-privada no Amapá e várias outras iniciativas para trazer mais investimento privado, mostra que esse é um caminho para aumentar o investimento. Eu acho que nós precisamos ser muito pragmáticos e deixar as ideologias de lado e ver o que pode aumentar investimento em setores chaves para a economia e para o bem-estar, como é o caso do saneamento. Então, se trazer o setor privado, por exemplo, no caso da Sabesp, se o Estado fica com uma participação menor, né, suponha que o Estado vá para uma participação de 20%, mas é uma empresa que já está se valorizando e vai se valorizar muito mais. Na verdade, o Estado vai ter mais patrimônio com a desestatização do que antes da desestatização. Então, as vantagens do processo deverão ficar claras e, naturalmente, isso vai ter um efeito de demonstração
para outros estados e para outras políticas, inclusive para a política federal. Mas mesmo no plano federal, a gente tem visto parcerias público-privadas. Eu acho que o Brasil deveria abandonar essa dicotomia, se é o Estado, se é o setor privado, e pensar o seguinte: qual é o melhor modelo para aumentar investimento? Como eu acho que é o caso do modelo que foi apresentado ontem. Se esse é o melhor modelo, é isso que nós precisamos, então a gente deve seguir adiante. Gessner Oliveira, muito obrigado pela entrevista, Gessner. Boa sexta, ótimo final de semana, até a próxima. Igualmente, grande abraço para vocês. Obrigado.